E essa é a nossa história. O ano é 1942. O presidente era Getúlio Vargas. A moeda brasileira era o cruzeiro e o mundo estava em guerra. É nesse cenário que um grupo de cristãos da Assembleia de Deus em São Caetano do Sul, liderados pelo pastor João Gomes Pereira, chega a Mogi das Cruzes com a missão de evangelizar e estabelecer uma igreja na cidade. Os trabalhos têm seu início à rua Ricardo Vilela, 850, no bairro do Xangai, e sua data de fundação é estabelecida em 26 de fevereiro, sendo o primeiro batismo realizado em 20 de setembro do mesmo ano. Ao longo desse tempo, o trabalho missionário esteve instalado em vários pontos da cidade, até que chega à rua Jair Fontes de Godói, 28, atual Avenida Governador Adhemar de Barros, em frente à Estação Central de Trem, em Mogi das Cruzes. Entre 1943 e 1954, a direção do trabalho passa para a Igreja Matriz, no Brás, e seu status é elevado a de congregação. Nesses 11 anos, os trabalhos foram dirigidos por obreiros designados pela Igreja Matriz e colaboradores locais. De 1954 a 1961, a congregação foi dirigida pelo pastor Sebastião Pereira Leandro. Em 1957, foi formada a primeira banda de música pelo próprio pastor e as primeiras aulas de música teóricas e práticas pelo jovem Geraldo Felício dos Reis. De 1961 a 1963, o pastor Alvino Molim Bochá assume os trabalhos e, frente ao crescimento da igreja, assume a compra de um terreno, a Rua Fidalgo, no bairro do Mogilar. Outros pontos de pregação e congregações são abertos e os trabalhos prosperam, fazendo com que, em 2 de junho de 1962, a congregação de Mogi das Cruzes recebeu sua emancipação, sendo elevada à condição de campo, e o pastor Alvino Molim Bochá, o primeiro pastor presidente. Em 27 de janeiro de 1963, é lançada a pedra fundamental no terreno do futuro templo-sede, a Rua Fidalgo. Meses depois, combalido por problemas de ordem pessoal e de saúde, o pastor Alvino toma a iniciativa de solicitar o seu afastamento. Apesar de tudo, estava assim plantada a semente. Em 5 de maio de 1963, o evangelista Jorge Batista Leite é ordenado a pastor e, em 6 de agosto de 1963, assume a presidência do campo da Assembleia de Deus Madureira, em Mogi das Cruzes, e no mesmo ano muda com sua família para a cidade, sua esposa Carmelinda e suas filhas Leia e Sulamita. A década de 1960 ficará marcada pela construção do templo-sede à Rua Fidalgo. Foram longos 8 anos de trabalho duro, empenho e muita união de todos os membros. Apenas 1 ano depois do começo das obras, as dificuldades financeiras e provações não foram poucas. Muitos mojanos ficaram desempregados com o fechamento da Mineração Geral do Brasil, a COSIM, entre 1965 e 1966. Mas o trabalho não poderia parar. Mesmo com a igreja inacabada, os cultos aconteciam e a igreja crescia em meio à crise. O movimento e o apoio feminino foi decisivo para a superação da crise e a continuação dos trabalhos. Os pontos de pregação e as congregações continuaram a crescer até que, em 21 de fevereiro de 1971, enfim, o templo-sede era inaugurado com a presença do grande líder, o pastor
Paulo Leivas Macalão, sua esposa Zélia Brito Macalão, além de inúmeras autoridades de Mogi das Cruzes, pastores de outras cidades, membros do campo e familiares que estiveram presentes. Desse momento em diante, as lutas não foram poucas, mas o crescimento disparou. O corpo ministerial só aumentou. Milhares de batismos foram realizados. Centenas de pastores e obreiros foram preparados e formados. O Ministério de Música se expandiu. Centenas de músicos foram formados. Coral, madrigal, quartetos e diversos conjuntos foram sendo formados ao longo do tempo. A formação musical acompanhou a história da igreja. O apoio feminino com a fundação da UFAD alicerçou a área social de todo o campo. Muitas outras mulheres foram preparadas. Milhares de viúvas e famílias necessitadas foram acolhidas. O Ministério Infantil nasceu e se desenvolveu desde quando a família chega à cidade. Dezenas de jovens foram preparados para trabalhar com crianças. Milhares de crianças foram evangelizadas. Eventos na cidade alcançavam centenas de crianças de uma só vez. Crianças e adolescentes cresceram e hoje são pastores, cantores, ministros, professores e líderes. E o trabalho se expandiu para várias igrejas, cidades, estados e países. Os jovens eram a energia da igreja, se engajavam em todas as causas, se desenvolveram em todas as áreas: música, evangelismo, missões. E a igreja continua a se expandir além das fronteiras. O trabalho missionário alcançou doentes e crianças no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti. Se expandiu além das cidades vizinhas do Alto Tietê, Zona Leste de São Paulo, Vale do Paraíba, para outros estados como Rondônia, Pará. Pelo trabalho de quase 20 anos em aldeias indígenas do litoral sul e norte do estado de São Paulo, até alcançar os confins da terra, como Patagônia, Argentina, Japão e Rússia. Na cidade, a atuação fora da igreja se dá pela quase 2 décadas de programas de rádio, pela fundação do Conselho de Pastores e Obreiros, o COPONC, pela primeira direção de uma creche municipal por uma liderança da igreja, pela primeira liderança da igreja a fazer parte do Legislativo mogiano, pelas pregações em praça pública, pelas passeatas precursoras da Marcha para Jesus, pelos trabalhos em parceria para a recuperação de dependentes químicos, pelas cruzadas evangelísticas internacionais realizadas na cidade, pela restauração e adoção da Praça da Bíblia de Mogi das Cruzes. O saldo de um trabalho de 33 anos e 3 gerações de líderes e pastores no campo de Mogi das Cruzes foi a construção de mais de 120 templos próprios, emancipação de 6 outros campos. Em 20 de outubro de 1996, o pastor Jorge Batista Leite passa ao seu sucessor o legado de um campo com mais de 66 templos próprios, 6.000 membros, corpo ministerial com mais de 700 obreiros, UFAD, assistência social, com mais de 5.000 atendimentos ao longo de sua história. Esse foi o último batismo realizado pelo pastor Jorge em 5 de julho de 1997, como pastor presidente de honra do campo da Assembleia de Deus Madureira, em Guararema. Combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé.
Em 1996, a presidência do campo de Mogi das Cruzes é assumida pelo pastor Paulino de Oliveira, que com sua esposa missionária Lourdes, sua filha missionária Daniela e seu genro pastor Natanael recebem a missão de dar continuidade ao legado deixado pelo pastor Jorge e pela missionária Carmelinda. Seu primeiro objetivo foi a construção de uma nova sede, pois com todo o crescimento do campo, a sede já não comportava mais os seus membros. Em 1997, deu-se então início da jornada da construção da sede, à Rua Cabo Diogo Oliver, 737. Em 31 de dezembro de 1999, o novo templo foi inaugurado. Nesse período, o Ministério de Música, com a orquestra e coral Ecos de Glória e o grupo Mogi Adoração, teve o seu maior crescimento com o trabalho realizado pelo pastor e maestro Lelis Gerson. O legado deixado pelo seu pai, o pastor Geraldo Felício, formador de músicos desde a década de 1950, e pelo pastor Samuel Marques, se desenvolveu e alcançou outros patamares. Em 2003, a história da Assembleia de Deus Madureira tem um novo recomeço quando o pastor Gilberto de Paula e a pastora Vilma de Paula assumem o campo de Mogi das Cruzes. O pastor Gilberto e a pastora Vilma sempre tiveram uma relação muito próxima com a família do pastor Jorge e, por vezes, esteve em Mogi pregando. Formado em Direito, cursou sua faculdade em Mogi das Cruzes, tendo como sua colega de estudo a pastora Leia Macedo, filha do saudoso pastor Jorge. E assim, a história continua em seu presente. Pastores Gilberto e Vilma de Paula assumindo o campo da Assembleia de Deus de Mogi das Cruzes. Em 2006, a Assembleia de Deus Madureira, em Mogi das Cruzes, teve o privilégio de sediar a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CONAMAD. E desde então a igreja continua a crescer, a expandir os seus trabalhos em Mogi das Cruzes e fazendo missões pelo Brasil e fora dele. Faça você também parte dessa história que ainda estamos construindo, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, acabamos de assistir, através desse documentário em fotografias, um pouco da história da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Mogi das Cruzes e região. A Bíblia diz: um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jorge Batista Leite, que foi o grande desbravador do nosso trabalho aqui em Mogi das Cruzes e região. Louvamos a Deus também pela vida do pastor Paulino de Oliveira, que foi responsável pela construção deste majestoso templo. E neste período de 80 anos, eu e minha família estamos inseridos na história desta igreja, pois estamos aqui já há 19 anos, quase 20 anos, fazendo a obra de Deus nesse lugar. Então nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos permitido estar aqui fazendo a sua obra. Agradecer a Deus pelos obreiros que, juntamente com os demais pastores que por aqui passaram, ajudaram a fazer a obra do Senhor. Nós estamos contentes, estamos alegres, porque a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Mogi das Cruzes, juntamente com as demais igrejas, estamos obedecendo o ídolo do Senhor. E queremos então dizer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Estamos em festa, estamos alegres, estamos dizendo Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor.